pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnico e Treinamentos Automotivos. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2023. Você que é nosso aluno, esse vídeo é para você. Esse vídeo vai reforçar mais ainda o conteúdo do sistema de arrefecimento do nosso curso de gerenciamento do motor ou injeção eletrônica online. Ok? Você que está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já é nosso seguidor, também nosso muito obrigado. Ok, pessoal? Então, nesse caso que nós trouxemos aqui para vocês é o caso de um eletroventilador pilotado, né? Um eletroventilador que é gerenciado pelo módulo escravo. O módulo de comando do motor gerencia esse módulo escravo e esse módulo gerencia o eletroventilador. No caso, então, é um veículo Citroën C3 2007, ok? Ou seja, um veículo já com bastante tempo de rodagem, certo? Então não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que agora está ficando mais popular e está chegando nas oficinas com mais frequência. E o pessoal tem tido bastante dúvida. No nosso curso nós abordamos esse conteúdo, né, essa tecnologia, e sempre que nós podemos, nós estamos dando suporte aos nossos alunos e isso gera material onde também nós trazemos aqui, né, como vocês sabem, né, ao longo do tempo, para quem já frequenta aqui o nosso canal, que é inscrito, e nossos alunos sabem que nós sempre trazemos casos de nossos alunos, e nesse caso aqui era um veículo que estava aquecendo, né, quando ele trafegava por um trânsito mais intenso. Né? Então veja a primeira parte do vídeo que o nosso aluno, o Alberto, nos mandou, né? O Alberto Barbosa aqui da Mundo Gás, aqui de Natal. Ele nos mandou, nessa primeira parte, ele estava fazendo os primeiros testes com a caneta de polaridade, então vamos dar uma checada aí nessa primeira parte do vídeo. Bom dia, professor. Eu estou com esse carro aqui, é um C3. 1.6 e o cliente está me reclamando que o carro está aquecendo, às vezes com a ligada no horário de pico, de meio-dia, temperaturas altas. Estou acionando ele através do scanner. Você vê como vai subindo? Ó. Pronto, vai até 8.2, né? Isso eu estou acionando através de scanner. Professor, aqui ele tem essa tomadinha, certo? Que é aquela tomada que tem positivo, negativo, e aqui vai a tensão, que vai aumentando de acordo com a velocidade do ventilador. E tem essa tomada aqui, que é do eletroventilador, né? 2 fios grossos, e vem para esse relé aqui, ó, tudo acoplado. Esse relé acopla. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o Alberto estava fazendo os testes lá com a ponta de polaridade, né? Seguindo lá o caminho por onde ele estava entendendo, e nós sugerimos para que ele fizesse o teste com o osciloscópio, né? Que ele já fez treinamento conosco no osciloscópio, e eu sabia que ele tinha osciloscópio e sabe utilizar, então nós recomendamos que ele fizesse o teste com o osciloscópio, né? A avaliação com o osciloscópio do sinal PWM. Agora, antes quero falar, né, abordar uma dica técnica, né? Então, isso é uma coisa que tanto serve para um sistema mais moderno como esse, como também para os sistemas convencionais. Então, veja bem, se você tem um veículo que está aquecendo, a primeira coisa que você tem que observar é se no momento em que, naquela faixa de temperatura, entre 95 e 100 graus, se o eletroventilador ele entra em funcionamento, isso quer dizer que o módulo está gerenciando e que a parte elétrica está toda em ordem, está toda funcionando bem, certo? Você também deve fazer a avaliação com o scanner, né? Dar o comando através dos atuadores. Todo esse passo a passo a gente mostra no nosso treinamento, né? Como fazer todo esse procedimento, certo? Então, se o sistema ele entra, o eletroventilador ele entra quando dá a temperatura, quando chega a temperatura de trabalho, então isso quer dizer que a parte elétrica está ok. Agora, se ele não entra, então eu tenho um problema de parte elétrica. A gente tem que fazer todo o passo a passo, examinar ponto a ponto, né, desde o eletroventilador, passando para o relé, se for o sistema que tiver relé, o controle vindo do módulo, né, utilizar o scanner a nosso favor. Se for esse sistema aqui, que é o passo a passo que a gente foi orientando ele, né, através também da utilização do diagrama elétrico, né, da literatura técnica. Então, se há um problema elétrico, então a ventoinha não vai entrar em funcionamento, certo?
Isso, logicamente, eu estou falando aqui, né, de um padrão. Claro que cada caso a gente vai ter que levar em consideração, mas na maioria das vezes, se eu tenho um problema elétrico, vai chegar naquela faixa de temperatura e a ventoinha não vai entrar. Agora, se a ventoinha entra, como era esse caso aqui, então eu tenho que observar o funcionamento do eletroventilador, se ele está realmente com a potência certa, né? Mas se mesmo assim o eletroventilador está entrando em funcionamento e não está arrefecendo o motor, não está baixando a temperatura, né, para a temperatura de trabalho do motor, então eu tenho que observar, uma vez que a ventoinha esteja boa, eu tenho que observar a parte hidráulica do sistema. Então, tudo isso a gente aborda no treinamento. Então, se você não faz aí no treinamento, ou não fez um treinamento que aborde o gerenciamento do eletroventilador, o sistema de arrefecimento, nós temos o treinamento para você, certo? E o nosso sistema de injeção eletrônica, né? O curso online de injeção eletrônica, onde nós temos aí 80 aulas com mais de 63 horas de conteúdo, além dos bônus. Então, é um curso que vale a pena você fazer, tranquilo? Mas vamos abordar aqui, já depois que eu passei essa dica, vamos agora abordar o sistema elétrico, o diagrama elétrico desse sistema, ok? Então vamos lá. Então veja bem, pessoal, aqui no conteúdo da Doutor nós temos aqui a localização, certo? Onde ficam os relés, né? O conjunto, né, do eletroventilador do radiador. Nós temos a localização aqui do módulo, né, de gerenciamento que fica junto com a ventoinha, tá certo? O módulo escravo, melhor dizendo, o módulo de gerenciamento é o módulo do motor, né? Então o módulo escravo onde fica também aqui as tomadas, ok? Nessa segunda página aqui nós temos as tomadas, tanto a tomada do conector duas vias do eletroventilador, tá certo? Como também que leva a tensão para tensão positiva e também o massa para o controle do sistema do módulo de gerenciamento, e nós temos a tomada também de 3 pinos. E aqui no diagrama elétrico o que é que nós encontramos, né? Então nós temos aqui o módulo do motor, certo? Nós temos os 2 fios que comunicam com o módulo escravo, certo? O módulo do eletroventilador. Então nós temos um condutor, um fio, que é o controle da UCE do motor para o módulo do eletroventilador do radiador, ou seja, o fio que vai trafegar o sinal PWM, que é um fio amarelo, e o fio azul, que é o sinal de diagnóstico do conjunto dos eletroventiladores, né? Que é por onde vai trafegar a linha de diagnóstico do módulo, do conjunto, melhor dizendo, certo? E aqui nós temos, representando aqui esse quadrado aqui, nós temos representando, né, o módulo do eletroventilador. Nós temos aqui abaixo o relé, tá certo? Uma alimentação de massa, certo? E a alimentação positiva do sistema aqui do eletroventilador também, tá aqui relé do eletroventilador do radiador, que por sua vez é alimentado pelo relé principal, certo? Então o relé principal alimenta o módulo do motor, alimenta também o relé, certo? Então, o que esse diagrama aqui nos diz? Nos diz que nós temos uma massa constante aqui na bobina do relé, tá certo? E uma vez que o relé principal entra em funcionamento, ele arma o relé do eletroventilador e esse relé ali passa a alimentar o módulo, tá certo? Com alimentação positiva, ok? Então, o que vai depender para o funcionamento do eletroventilador, né, com relação ao controle dele, vai ser o módulo do motor mandar o sinal PWM para que o módulo faça o seu papel e faça o funcionamento do eletroventilador, certo? Então, mais alimentação positiva já está presente aqui no módulo. Então, o que faltava aqui? Nesse caso aqui, como ele fez a avaliação, estava tudo ok. Nós vamos ver o controle na hora que eu pedi, depois que eu pedi para ele fazer o controle via o scanner que ele já tinha feito, mais o acompanhamento do sinal para saber se o sinal PWM estava dentro do padrão com o osciloscópio. Então ele realizou o procedimento. Então vamos ver lá como foi que ficou, né, o sinal, né, como é que se apresentou o sinal através do osciloscópio. Vou fazer agora com a câmera normal aqui. Eu estava fazendo só pelo WhatsApp. Vou botar aqui, está instrumentado, equipamento, ok? Vou acionar aqui através do scanner, ativar o eletroventilador.
pessoal, como vocês puderam ver, nós tínhamos o sinal do controle PWM. Quando ele fez a solicitação via scanner, vocês viram que o PWM ele foi aumentando até o ponto de ficar 100% o PWM, o que vai induzir o eletroventilador a uma velocidade máxima, né? Mas o que acontecia com esse eletroventilador? Uma vez que nós tínhamos aqui todas as condições, nós tínhamos o controle, né? Nós tínhamos a alimentação, o relé estava funcionando normalmente, nós tínhamos o aterramento, ou seja, tudo que necessitava para o módulo de controle do eletroventilador funcionar, o módulo escravo, existia. E a ventoinha entrava em funcionamento, né? Agora, ela entrava em funcionamento e o que foi observado? Veja que a reclamação era que o veículo aquecia num trânsito mais intenso, né? Como eu falei lá no início, desde que o eletroventilador estava ok, se o eletroventilador ele entra em funcionamento na faixa de trabalho que ele é para entrar, né? E ele está ok, está funcionando na velocidade correta, né? E isso pode ser feito também uma avaliação da corrente através do osciloscópio. Não foi feito, mas a avaliação da corrente do eletroventilador, se o eletroventilador der acesso, né? Os fios do eletroventilador der acesso, dá para fazer essa avaliação também, né? Para saber se esse ventilador, que era o caso aqui, se esse ventilador não estava muito lento. Então, se o problema do veículo é um problema de aquecimento em trânsito mais intenso, certo? Ou condições de carga, certo? Então tem que ser, uma vez que o eletroventilador, como eu vinha falando, se o eletroventilador ele está em perfeitas condições, eu vou dar um foco da minha avaliação, do meu diagnóstico vai ser no sistema hidráulico. Pode ser bomba d'água, pode ser válvula termostática, tubulações, etc. Ok? Mas o eletroventilador estava lento, então isso justificava, uma vez que ele deu o PWM de 100%, né, na verdade não é mais PWM, já é um comando contínuo, né, positivo, tá certo? Que o PWM, vocês viram que o que aumenta, ele começa com PWM positivo pequeno e depois ele vai aumentando, então o PWM que sai do módulo do motor para o módulo escravo é um PWM positivo, tá certo? Então, quando ele deu o máximo, a ventoinha não entrou no máximo. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Que nós chegamos, né, na realidade, que o problema estava no eletroventilador. Isso casava com a reclamação do cliente e a condição de funcionamento do componente, né? Então, mais uma vez, se na hora que desse o PWM máximo, ou melhor, se na hora que desse, né, o comando de 100%, que é a corrente contínua positiva direta, saindo do módulo do motor para o módulo escravo, a ventoinha realmente funcionasse no máximo, tudo bem. Mas se não, que foi o caso, então nós tínhamos um problema no eletroventilador, que no caso vende em conjunto com a ventoinha, nesse caso, né? Ou melhor, em conjunto com o módulo de controle, né? Com o módulo escravo, ok? Então veja que com o conhecimento do sistema, né, o diagnóstico é rápido e logicamente com as ferramentas adequadas, também com a informação técnica para poder você, no caso aqui, o conteúdo da doutoria foi essencial para poder a gente ter um panorama completo de como funcionava o circuito do sistema elétrico, né, do sistema, o circuito elétrico do sistema. Desde o sinal PWM, a alimentação positiva, também aterramento, enfim, fazer toda a avaliação. Então, com um osciloscópio, pôde-se fazer uma leitura exata do controle PWM, se realmente ele estava chegando ali, e aí o diagnóstico ficou rápido. Agora, tudo passa a ser mais complexo, mais difícil, sem o conhecimento. E nós sabemos que cada vez mais os carros estão ficando mais complexos, né, e eles admitem menos, né, a falta de conhecimento do sistema, ou dos sistemas, né? Então, para isso aqui, a gente sempre orienta. Quanto mais você puder, lógico, não é fácil, mas no Brasil, mas quanto mais você puder investir em treinamento, melhor, porque o seu diagnóstico fica mais rápido, a sua produtividade vai ficar mais rápida também, certo? Então, para você que está começando, principalmente, já tem que ter isso na sua cabeça, na sua mente, certo? Então, precisa estar sempre atualizando para poder estar dominando as novas tecnologias, que na verdade, como a gente citou lá no início, não são nem tão novas assim, né? Então, mas no Brasil está começando a ficar mais popular agora. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso caso dessa vez, nosso primeiro caso de estudo de caso de 2023, tá certo? Não trouxemos um assunto voltado para injeção de combustível ou Redcam, né? No próximo
Nosso próximo vídeo vai abordar um assunto de Redcam, então você já fique ligado aí, tranquilo? Mas um assunto atual, tá certo? Que os sistemas, mesmo que não sejam totalmente idênticos a esse sistema que a PSA usa, né? Começou a usar, depois deixou de usar, né? E agora já volta a usar novamente, mas vão ser muito semelhantes, né? No que diz respeito ao controle via PWM, né? Do módulo do motor, módulo de gerenciamento do motor para o módulo, né, escravo. Então tem que estar atento, conhecer a parte elétrica, né? Então nós temos também o curso IDEA, onde a gente aborda a parte elétrica, né? Todos os conceitos de eletricidade. Então assim, nós temos o conteúdo que você necessita para dominar essas novas tecnologias, tranquilo? Então se você tem interesse, nós vamos deixar abaixo o nosso contato, e é só entrar em contato conosco para que a gente possa esclarecer e tirar demais dúvidas. Tranquilo? Vamos deixar também o link do nosso curso, nosso treinamento online de injeção eletrônica. Ok? Então, curso aberto, você tem lá todo o conteúdo, está todo montado em módulos. Então é só você chegar e começar a estudar, participar dos plantões de dúvidas toda quarta-feira. Nós vamos começar agora na segunda quinzena de janeiro, ok? E vamos à obra e cada vez mais evoluir e melhorar profissionalmente. Tranquilo? Se gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue para os seus amigos, ok? E nós ficamos muito agradecidos. Isso ajuda o nosso canal a crescer, nos estimula a estar sempre aqui trazendo conteúdo, certo? Trazendo novidades, trazendo estudos de caso, ok? Para que você possa também evoluir mais e acompanhar todo o desenvolvimento das tecnologias na nossa área. Tranquilo? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.